Ouve a voz do bom pastor. Minha saudação cristã a todos os nossos preciosos e amados ouvintes. Nós estamos, pela graça de Deus, mais uma vez, entrando no seu lar para vos falar acerca da Palavra de Deus, a qual é a única coisa que permanece para sempre. O Senhor Jesus, Ele nos diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nesta programação, nós iremos ler a Palavra de Deus no livro de São Mateus, capítulo 11, versículo 12. Enquanto nossos ouvintes procuram a Escritura, São Mateus, capítulo 11, verso 12, ouviremos o hino do irmão Beto e Milton, o filho pródigo. Confesso que fui tão errante por deixar a casa do meu pai, solitário aqui tão distante. Quero voltar e não sou capaz. Esquecer não consigo um instante. O meu erro foi grande demais. Não passei de um pobre andante e na vida nada satisfaz. Vou tomar uma decisão séria e pra casa do pai vou voltar. Mesmo com dos seus empregados, para ele vou trabalhar. A minha alma anseia o momento quando meu papai eu encontrar, com meu coração quebrantado, para ele vou suplicar. Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faça de mim como um dos teus jornaleiros, ou como um dos teus servos. Trazei-me o melhor vestido e coloque neste filho meu, e calçado para seus pés, e anel por que o dele perdeu. E matai o bezerro cevado, ninguém é mais feliz do que eu. Um perdido que foi encontrado, ele estava morto e reviveu. Um perdido que foi encontrado, ele estava morto e reviveu. Ninguém é mais feliz do que ele. São Mateus, capítulo 11, versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus,
e pela força se apoderam dele. Que Deus, pela graça divina, acrescente as suas bênçãos à escritura que foi lida. Nós vemos, amados ouvintes, a palavra de Deus aqui nos dizendo que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apodera do reino de Deus. Nós também sabemos, em Romanos capítulo 8, a Bíblia nos fala que nós somos salvos pela predestinação de Deus. Predestinação quer dizer pelo pré-conhecimento. Romanos capítulo 8, nós vamos ler aonde a Bíblia nos fala, no versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, está muito clara a Escritura em nos dizer que fomos salvos pela predestinação. O que quer dizer predestinação? Pré quer dizer antes. Antes de tudo, antes de começar, quando a pessoa vai construir um prédio com pré-moldados, são partes da construção que foram feitas antes, pré-fabricada. Antes de montar aquele edifício, então já estava feita aquelas bases. E no espiritual, predestinação quer dizer antes de tudo, antes de começar, Deus já tinha nos destinado, nos salvado, selado a nossa chegada no céu. Agora, amados ouvintes, há certas religiões que quando eles fazem um culto, uma pregação, e após a pregação, então eles dão a oportunidade aos pecadores para aceitar a Jesus. Então eles dizem: quem deseja aceitar a Jesus, levante a mão. E a pessoa, alguém levanta a mão, aceitando a Cristo. Então aquele pastor, ele olha e diz: o seu nome está sendo escrito agora no livro da vida. Isto não é verdade. Isso não tem bases bíblicas para dizer que o nome de uma pessoa é escrito no livro da vida no momento que aceita Jesus. Porque a Deus não pode ser pego de surpresa. Se fosse que o nome das pessoas seria escrito no livro da vida no momento que levanta a mão, então Deus tomaria as coisas por surpresa. Ele diria para o seu anjo: olha, mais um me aceitou ali na terra, escreve o nome dele no livro. Não, meu filho, está certo, chamado de altar, tudo isso está correto. Agora, quando a pessoa levanta a mão, ela está demonstrando uma decisão que Deus já tinha visto antes da fundação do mundo. E se Deus já tinha visto antes da fundação do mundo, então Deus já tinha escrito também o nome dele no livro da vida. Deus o tinha predestinado para ser um salvo. E aquele que é predestinado por Deus, de forma alguma ele se perde. Não há demônios no inferno que possa atrapalhar a chegada de um predestinado na glória. Agora, alguém que não é predestinado, também não adianta você falar, não adianta esforçar, não adianta passar horas e horas com a Bíblia diante dele, porque ele não vai aceitar, porque ele não é um predestinado. Agora, o que é a predestinação? A predestinação não quer dizer que Deus, antes da fundação do mundo, olhou e viu os que iriam nascer, e a uns escolheu para ser salvo e a outros escolheu para o inferno. Não.
Se Deus fizesse assim, então quem fosse para o inferno não teria culpa de ir. Ele estaria indo para o inferno simplesmente porque Deus escolheu para o inferno. É claro que é Deus que nos escolhe. Ele diz: não fostes vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Só que Ele nos escolhe através do seu pré-conhecimento, quer dizer, do seu conhecimento antecipado. Antes mesmo de nós existirmos, Ele tinha nos visto. E Ele viu a cada homem, a cada mulher que se esforçaria, que daria crédito à sua palavra, que amaria o seu evangelho. Então a estes Ele predestinou. Quer dizer, Ele selou a chegada. A predestinação não é assim, vamos dizer, que Deus viu aquele que teria capacidade de chegar, então predestinou, então escreveu o nome dele antes da fundação do mundo. Não, porque se Deus fosse escolher as pessoas pela capacidade, então ninguém seria salvo, porque ninguém tem capacidade. Mas a salvação é pelo conhecimento antecipado, quando Deus viu aqueles que lutariam pela verdade, se esforçariam, desejariam seguir a Deus. Então a esses Deus se responsabilizou, é a palavra mais correta, a conduzir até o final. Então, se Deus se responsabilizou a levar aquela pessoa até a glória, então Deus já também escreveu o seu nome antes da fundação do mundo na glória. Agora, o que eu quero que os nossos ouvintes possam olhar é que a Escritura em Romanos capítulo 8, verso 29 diz: porque os que antes conheceu também os predestinou. Quer dizer, antes da fundação do mundo Ele conheceu, Ele viu, então Ele predestinou. Ele viu que nós se esforçaria, porque não adianta alguém dizer: bem, se eu sou um predestinado, já que a salvação é pela predestinação, então se eu sou um predestinado, Jesus vai me salvar. E lá fica ele de braço cruzado, pecando no mundo, fazendo tudo que não presta, não se esforça para ser um cristão e diz: se eu sou um predestinado, vou me salvar. Isso é uma prova que ele não é um predestinado, porque antes da fundação do mundo, Deus viu essa pessoa de braço cruzado, não fazendo nada por ele, então Deus não pôde o predestinar, porque Deus respeita a nossa decisão. Deus nos colocou na terra com livre-arbítrio, quer dizer, a livre escolha. Nós temos o direito de escolher aquilo que nós queremos, se nós queremos ser salvos ou se nós queremos ir para o inferno, se nós queremos seguir a Jesus ou se nós queremos seguir ao mundo. E Ele viu aqueles que escolheriam por Ele, então Ele os predestinou e os deu graça para chegar até o final. Agora Ele viu também pessoas que escolheriam por uma religião, porque tem pessoas que não seguem a Bíblia. Hoje o mundo religioso, no geral, não tem seguido a Bíblia. Você chega para ele e diz: você é um cristão? Ele diz: ah, sim, eu sou de tal religião. Você é um cristão? Eu sou da igreja tal. Eu não quero saber se você pertence a tal e tal denominação. Deus não quer saber isso de você. Deus quer saber se você é um cristão da palavra. Ou você pensa que lá no céu Deus tem uma pilha de livro, o livro da igreja fulana, da igreja ciclana, da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja assembleia, da igreja Deus é amor, da igreja Só o Senhor é Deus, da igreja universal? Não, Deus não tem livro de igreja lá em cima. Deus tem um único livro, e esse livro é a palavra dele. Tem pessoas que parece que pensam que Deus tem um livro da igreja deles, e quando chegar lá, Deus vai dizer: que igreja você era? Eu era da igreja tal. Então Deus vai correr lá e pegar o livro daquela igreja para julgar ele através do estatuto da igreja que ele seguiu. Não, que isso não é nem aceitável pensar uma coisa dessa. Deus vai julgar pela sua palavra. E aí, como é que vai ficar as pessoas que têm seguido os dogmas, que têm seguido os estatutos de sua igreja? Quando alguém chega e diz: irmão, o batismo bíblico é em nome do Senhor Jesus. Ele diz: não, minha igreja não me ensina assim. Você diz: irmã, você está errado em viver dessa maneira, em se vestir dessa forma, em se portar dessa maneira. Elas dizem: não, minha igreja não proíbe. Olha, Deus não quer saber se a tua igreja não proíbe ou não. Nós temos que saber se a Bíblia proíbe, porque Deus nos julgará através da Bíblia. E esses que vivem seguindo o que os homens dizem, não se importam com o que a palavra diz,
porque hoje as pessoas não creem mais na Bíblia, eles creem na igreja. Da mesma maneira, quando Jesus veio na terra, aquele povo não cria em Jesus, não cria, melhor dizendo, na palavra, no Velho Testamento. Eles criam naquilo que os homens diziam. Se os chefes religiosos disseram que Jesus era Beelzebu, o povo creu que Jesus era Beelzebu e pediu que crucificasse a Jesus. Muito embora a Escritura dizia que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, mas eles não puderam crer, porque eles avaliaram a Jesus através do que a igreja deles dizia. E hoje a mesma coisa tem acontecido. Mas que Deus possa despertar a sua alma, de você que me ouve, para que você escape desse engano, que levará você à perdição, se você não der conta, não se der por conta enquanto é tempo. O que eu quero dizer com tudo isso? É que se Deus tem visto que você tem dado mais ouvido à religião, e que você não quer saber do que a Bíblia diz, mas o que a igreja diz está bom, nem que esteja negando a Escritura. Tem pessoas, eu já ouvi pessoas dizer que pode. Alguém disse para mim mesmo, ele disse: você pode pegar o livro de Atos e rasgar e jogar fora. Por quê? Porque no livro de Atos você vai ver que todos os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, e eles não têm bases ali para defender suas teorias, suas doutrinas humanas, seu batismo pagão, um batismo criado no ano 325 depois de Cristo por Roma. Porque esse batismo que você tem sido batizado, meu ouvinte, eu falo isso com respeito, eu falo isso com amor pela sua alma. Esse batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo é um batismo pagão, é um batismo criado pela igreja católica no ano 325 depois de Cristo. Porque os discípulos todos batizaram em nome do Senhor Jesus, todos, até o ano 325 os batismos eram em nome do Senhor Jesus. Mas dali para frente os batismos mudaram, foi mudado para os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém disse: mas a Bíblia diz, São Mateus 28, 19, que é para se batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é claro que a Bíblia diz, mas é claro. Agora você preste atenção, peça a Deus para que te revele isso, assim como Deus revelou aos discípulos. Veja que Jesus disse: batiza em nome do Pai, em nome do Pai. E eu lhe pergunto: Pai é nome? Filho é nome? Espírito Santo é nome? Claro que não é nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é o nome do Pai? Ele pediu um nome, em nome do Pai, e o nome é Senhor Jesus Cristo, assim como os apóstolos batizaram. Em São João capítulo 17, versículo 6, Jesus diz: Pai, manifestei o teu nome aos homens. Qual é o nome que ele manifestou? Senhor Jesus Cristo. Por isso, ouvinte, quando uma moça ela vai se casar, ela tem que levar o nome do esposo, para ela ter direito aos bens que ele tem, que ele possui. E se você quer ter direito aos bens que Deus possui, as riquezas, quer ser herdeiro de Deus, você tem que também ser batizado no nome dele, que é Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a família de Deus, aqueles que são participantes da família de Deus, estão edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, amado ouvinte, se Deus viu você dando mais ouvido ao que a religião diz e negando a Escritura, então foi por isso que ele não te predestinou, foi por isso que você não é um predestinado. Agora, se você em seu coração há uma sede pela verdade, então isso é uma prova de que você é um predestinado por Deus. E lembre que o reino dos céus, ele é adquirido pela força. Veja, amado e precioso ouvinte, guarde isso em seu coração, medite sobre isso que nós estamos falando, confira com as Escrituras. A Bíblia diz: vós errais por não conhecer as Escrituras. Disse Jesus: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Examine as Escrituras, meu ouvinte, examine aquilo que Deus tem falado. Você veja no livro aos Efésios capítulo 2, no versículo 18, no versículo 19 a seguir, diz assim:
assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquinas. Então a família de Deus está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual que foi o fundamento deles? Começando pelo batismo, foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Você veja em Atos capítulo 2, versículo 21, que a Escritura diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor, não os títulos, porque Pai é título, Filho é título, Espírito Santo é título. Você é pai, você é chamado de pai porque você tem filho. Você é chamado de filho porque você tem um pai, mas seu nome não é pai nem filho. Você tem um nome, é João, é Pedro, é José, seja qual for o teu nome, mas não é pai. Em Atos capítulo 2, versículo 37, os discípulos, ouvindo a pregação de Pedro, eles disseram, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se você quer receber o dom do Espírito Santo, meu ouvinte, você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus primeiro. Você não pode negar a Escritura. Na próxima programação, querendo Deus, nós falaremos sobre a verdadeira evidência de ter o Espírito Santo. E uma das causas de alguém receber o Espírito Santo é se ela foi batizada em nome do Senhor Jesus. Você veja que ali em Atos 2, versículo 38, quase 3.000 almas receberam o batismo bíblico no nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 16, a Bíblia diz: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja, todos batismos em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, versículo 48, você encontrará Cornélio e sua família sendo batizados em nome do Senhor Jesus. Agora você pode dizer: mas eu já fui batizado, eu não vou me batizar de novo. Se você não foi batizado em nome do Senhor Jesus, você ainda não foi batizado perante Deus. Uma pessoa pode ser batizada 1000 vezes, se possível, mas enquanto ela não recebeu o batismo bíblico, não é válido diante de Deus. Em Atos 19, você vai encontrar um grupo de pessoas que eram batizadas, mas não eram batizadas em nome do Senhor Jesus, e Paulo rebatiza outra vez. Veja, mas Paulo diz: certamente João batizou com arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, meu amado e precioso ouvinte, se eu levar alguma pessoa até as águas e dizer assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não citei nome nenhum para ela, porque Pai, o mundo está cheio. Agora, se eu disser: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como os apóstolos disseram, então realmente essa pessoa está recebendo o nome do Pai, porque ele disse: batize em nome do Pai. Em nome, no singular, em nome do Pai, em nome do Pai. Qual é o nome? Senhor Jesus Cristo. Então veja, amado ouvinte, a Escritura que nós lemos, encerrando essa programação, desejo falar mais isto. A Bíblia diz: desde os dias de João Batista até agora, se faz violência e pela força se apodera do reino de Deus. A tua salvação depende de você, depende do teu esforço. Se você se esforça, se você se dedica, se você chora diante de Deus por a verdade, então você alcançará, você se apoderará da salvação. Porque se você se esforça pela verdade, se você faz violência pela verdade, então Deus viu isso pelo seu conhecimento antecipado antes da fundação do mundo, e Ele te predestinou, e Ele então te revelará essa verdade, porque a revelação da verdade só vem aos predestinados. Então veja, amado ouvinte, é pela força que se apodera do reino de Deus. No livro de Daniel, capítulo 11, no seu versículo 32, o ouvinte encontrará a Escritura dizendo: mas o povo que conhece a seu Deus se esforçará e fará proezas.
se esforçará. O sucesso espiritual nosso depende do nosso esforço. Não adianta a pessoa dizer: o fulano é mais cristão do que eu porque Deus ajuda mais. Se ele é mais cristão é porque ele tem se esforçado mais. Não estou dizendo com isso que a salvação, não precisamos de Deus para ser salvo. Sem Deus, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Agora também, se nós não se esforçar, Deus não age. Ele diz: batei, batei, abrir-se-vos-á. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Buscai e encontrareis. Você tem que buscar, meu ouvinte. Você tem que se esforçar pela verdade. Agora, se você está acomodado com a sua religião, você está acomodado com aquilo que a igreja diz, e não te interessa saber o que a Bíblia diz, então isso é uma prova muito triste de que você não é predestinado. Agora, se há um clamor em seu coração pela verdade, então Deus, antes da fundação do mundo, Ele viu esse clamor e Ele te predestinou para chegar. Ele selou o seu destino e Ele te revelará essa verdade, desde que você se desprenda daquilo que o homem diz, se desprenda daquilo que as organizações diz e se torne um homem livre para seguir o que a Sagrada Escritura diz. No livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, a Bíblia diz: se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Você tem ouvido esse programa, você já tem visto que é a verdade, mas você tem tido medo de tomar a decisão, medo do que o teu pastor dirá, medo do que teus parentes dirão, medo do que os familiares dirão. Então guarda essa escritura: se te mostrares frouxo, pouca será a tua força. Não te mostre frouxo, meu ouvinte. Seja corajoso, tome uma decisão. Lembre-se que é pela força que se apodera do reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus acrescente essas bênçãos à tua palavra. Esta é a minha oração, este é o meu desejo, que Deus possa revelar a Sagrada Escritura no seu coração. Mas para Deus revelar, você terá que se esforçar, você terá que dobrar teu joelho pelas madrugadas, você terá que dizer: Senhor, eis-me aqui, eu desejo me salvar, eu não quero me perder, me ajuda, não me deixe ser enganado. E você tem que estar disposto a negar todas as coisas dessa vida. Jesus disse: quem não deixa pai e mãe por amor do meu nome, não é digno de mim. Agora você não quer deixar a tua religião por amor ao nome de Cristo? Como é que você vai querer ser digno dele? Deixe todo o ensinamento do homem e venha para o ensinamento da Bíblia. Por isso que nós não temos pregado para você placa de igreja, porque placa de igreja leva o homem a se comprometer com o estatuto da igreja. Mas quando nós pregamos a palavra, então nós chamamos a você a se comprometer com a palavra. Por isso disse o profeta desta era: nós não temos nenhuma lei, a nossa lei é o amor. Nós não temos nenhum estatuto, o nosso estatuto é a palavra de Deus. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, e que Deus revele esta palavra no teu coração. E lembre-se, desde os dias de João Batista até hoje, se faz violência ao reino de Deus, e pelas forças se apodera dele. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.